Em nome do nome do Pai, e do Filho, Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Naquele tempo, disse Havia Jesus a chefe Nicodemos: judaico, membro Vós do deveis grupo dos nascer do fariseus, alto. chamado O vento Nicodemos, sopra onde quer, que foi ter com e tu Jesus podes ouvir à o seu noite. ruído, Ele disse: mas não sabes de onde Rabi, vem, nem para onde vai. sabemos que viestes Assim como acontece a mestre todo aquele que da nasceu do parte de Espírito. Deus. De Nicodemos fato, perguntou: ninguém Como é pode que isso realizar pode os sinais que acontecer? tu fazes, a não Respondeu-lhe ser que Deus Jesus: esteja com ele. Tu és mestre em Israel, Jesus respondeu: mas não sabes Em estas coisas? verdade, em Em verdade te verdade, digo, em verdade te se alguém não digo. nasce do alto, Nós não falamos pode ver o daquilo reino que de Deus. sabemos e damos testemunho Nicodemos daquilo disse: que Como temos é visto, que alguém mas vós não pode aceitais o nascer nosso se já é testemunho. velho? Se não Poderá entrar outra acreditais vez no quando vos ventre de falo sua das mãe? coisas da terra, Jesus como respondeu: acreditareis Em se vos em falar verdade te das digo, coisas do se alguém céu? não nasce da água e do E ninguém Espírito, subiu ao não céu, pode entrar no a não reino de ser Deus. aquele que Quem desceu do nasce da céu, carne é o carne, Filho do homem. quem nasce do Do Espírito mesmo é modo, Espírito. como Não te Moisés levantou a admires serpente por no eu haver deserto, dito, assim é vós necessário deveis que o Filho do nascer do homem alto. seja O vento levantado, sopra onde para que quer, todos os e que tu nele podes ouvir o teu crerem ruído, mas tenham não a sabe de onde vida vem nem eterna. para onde vai. Assim Palavra acontece a todo aquele da que nasceu do salvação. Espírito. Glória a Palavra vós, Senhor. da salvação. Meus irmãos e minhas Glória irmãs, a hoje a vós, igreja Senhor. celebra a Meus irmãos e memória de minhas irmãs, Santa Catarina de ontem, Sena, no segundo virgem domingo e doutora da igreja. da Nasceu em Páscoa, Sena, na Itália, em nós encerramos a oitava 1347. da Páscoa, Ainda adolescente, mas nós movida vamos pelo continuar desejo de nesses perfeição, 50 dias. entrou na É dia ordem de terceira festa, de São Domingos. Feliz Páscoa para você, Cheia de amor porque por nós estamos Deus no e tempo pelo próximo, pascal. trabalhou 50 incansavelmente dias pela paz e comemorando concórdia entre o as dia cidades. da ressurreição Defendeu com de nosso ardor Senhor Jesus Cristo. os direitos E o e a evangelho de liberdade hoje do está Romano Pontífice, em João capítulo promoveu a 3, do renovação da vida versículo 1 religiosa, até o 8º, escreveu e nós vamos importantes caminhando obras agora com de esse evangelho de espiritualidade, São João. cheia de E o que é boa que nós doutrina estamos vendo e aqui? de inspiração Um celeste. chefe judaico, Morreu em membro do grupo 1380, uma das membro grandes do obras grupo dos de fariseus. Santa Catarina de Sena, Olha, muito ele era conhecida. membro do Se grupo você dos não fariseus. leu ainda, Lembremos O a Diálogo, o nome do perseguição livro, dos fariseus que em cima de retrata ali o Jesus. diálogo de Deus com Santa Vocês lembram? Catarina, Foram onde ele eles traz revelações faziam parte também do maravilhosas Sinédrio, junto com para a o nossa sumo sacerdote, espiritualidade, para a que nossa prenderam vida Jesus. com Deus. Foram eles que O evangelho perseguiram de Jesus, hoje porque Jesus havia é curado de João no dia de 3, sábado, capítulo porque 7, Jesus, na cabeça João deles, 3, não do era versículo Deus coisa 7 nenhuma, até porque eles 15. disseram que eles estavam condenando Aqui Jesus, está queriam falando condenar Jesus, na verdade, mas ainda das não tinham coisas condenado, do céu, porque Jesus, das sendo homem, coisas dizia do ser alto. Deus. Ninguém subiu Vocês ao céu percebam que a não dentro ser do grupo dos aquele que fariseus desceu do céu, tinha esse o daqui, Filho do homem. chamado Nicodemos, Jesus que ele acreditava em é Jesus, aquele que desceu mas ele era do meio céu. que temeroso, Jesus ele aqui não está queria se falando e identificar, deixando mostrar que bem claro acreditava nisso. para Aí ele se encontrou Nicodemos com Jesus que à ele noite. é Deus. Foi à noite. Só Jesus desceu do Havia céu. um chefe judaico, membro do Lembremos grupo dos fariseus, daquele chamado momento Nicodemos, que foi ter com maravilhoso. Jesus de noite, Está em escondido. Lucas capítulo 1, Ele admirava Jesus, no ele cria em versículo Jesus, 26 seguinte, mas ainda quando o estava anjo meio que Gabriel receioso. ele aparece para E Nossa aí Senhora, ele começa o diálogo, pedindo para que Rabi, ela sabemos seja que viestes a mãe como do mestre da Salvador. parte de Deus. E é E neste ninguém momento pode que o fazer, Filho do homem, realizar ou seja, os Jesus sinais Cristo, ele vem que tu do fizestes, céu a não e ser o que Deus Verbo esteja divino com se ele. Que encarnou sinais? no seio Jesus de Nossa havia Senhora. transformado Ele a água em desceu vinho. do céu. Existia Com também os outros milagres. um Jesus andou sobre as sentido, águas. ou melhor, com um Jesus curou objetivo. aquele Deus precisava de um corpo, filho do como funcionário do está rei, escrito à lá na carta distância. aos Hebreus,
para Vocês se que este lembram disso? corpo fosse Ele oferecido estava ali em empolgado. sacrifício por cada Ele um dizia, de nós. ó mestre, Porque nós não sabemos que existia ninguém uma pode outra forma fazer esses milagres se não de Deus for, nos redimir do se pecado Deus não de Adão e estiver com Eva, ele. da Aqui desobediência, você porque Deus percebe disse que para eles não comerem do ele vê fruto do Jesus como um conhecimento do mestre, bem e do mas não mal, como porque Deus, senão né? eles iriam morrer. Eu havia falado E ali que ele infelizmente cria em Deus, que ele Eva cria que acabou Jesus era comendo Deus, não. Ele e via Jesus ofereceu para uma Adão, pessoa e Adão totalmente entrou diferente, na onda um dela e acabou mestre, comendo, e que fazia milagres sendo que em o nome diabo, de Deus. em forma de serpente, tinha E dito aí para ela Jesus que ela fala uma iria coisa que é ser muito como Deus. importante E para nós quando nos a tempos de hoje. serpente Em verdade digo, se falou alguém isso, não Eva nascer do olhou para o alto, não fruto e pode viu que o fruto ver o reino de era Deus. bom. Ela Se alguém sentiu não nascer do e alto, comeu. Aí o pecado entrou no mundo. porque existe o E aí, meus nascimento irmãos, de Deus baixo. se afastou de nós. Qual é o nascimento de Ficamos baixo? sem Deus. É quando E ainda com a nossa aquela mãe intenção deu de a luz dia para cada um de nós. sermos, Nós nascemos para morrermos baixo, nós e nascemos não para esse mundo. desfrutarmos da Mas vida agora divina. Jesus está começando a revelar Então, para Nicodemos aquele que desceu que do céu, existe um outro ele nascimento, veio do que é o céu nascimento para a justamente vida para isso. eterna. Como no prólogo Nicodemos, ele não do entendeu. Evangelho de São João, Ele fala que para ali, Jesus, o como é que início alguém do capítulo pode primeiro, nascer se já é velho? vai dizer que Como é tudo que uma foi pessoa vai feito por nascer de ele, novo? e sem ele Ele já nada sendo foi feito. velho, vai nascer como? E ali vai Como é que vai dizer entrar? que Vai ele entrar na barriga da mãe? Estava com Deus. Vai lá no Ele útero para vivia depois com nascer Deus, de ou seja, novo? ele estava ali Poderá entrar naquele outra mistério vez ali no da ventre de sua Santíssima mãe, Trindade, querido? o Aí Pai, Jesus o respondeu, Filho e o em Espírito verdade, Santo. em verdade, eu Então te aquele digo, homem se alguém não nascer da que água e do Nicodemos Espírito, não poderá entrar no tinha reino de uma Deus. admiração, chamava ele de Que mestre. Jesus está Ele ainda não falando tinha a para capacidade, Nicodemos, Nicodemos, de como entender é que ele que estava se entra dialogando no céu. com Deus, Como é na que se pessoa, vai para a na segunda eternidade? pessoa da Santíssima Uma Trindade. vez que Dá Jesus para veio entender do alto, isso, meus ele irmãos. veio do céu. Nicodemos Vocês se lembram que estava Jesus ali, falou para frente Pilatos a isso frente, na com a Sexta-feira pessoa Santa da e Santíssima, também ali com a segunda no pessoa domingo da de Ramos, Santíssima quando se Trindade. narrou toda É por isso que a paixão de Jesus está Jesus. dizendo, Jesus disse que o se reino não dele não é acreditais deste mundo. quando vos falo das coisas da Se o terra, reino dele fosse deste porque mundo, Jesus estava usando o ali de Pai uma iria metáfora mandar com ele, os na anjos questão do vento, para onde o proteger, vento mas sopra meu reino aonde não é quer. deste mundo. Ele E falou. Nicodemos não estava entendendo Mas nada. se não é Aí deste Jesus mundo, disse, é não de onde? É do acreditais céu. quando vos falo das coisas da Então terra, ninguém como entra no acreditareis céu se vos se falar das não coisas nascer do céu? do alto. E Ninguém entra no céu subiu ao céu, se não nascer a da não ser água e aquele do que Espírito. desceu do céu, Ele não o pode Filho entrar do no homem. reino de Deus. E aí Nós vocês estamos estão agora vendo que Jesus está nesse falando de quê? tempo Do batismo. pós-ressurreição, Lembremos nos que preparando justamente para na a ascensão de na Jesus. missa, Jesus vai que foi ficar esses celebrada 40 no sábado dias, aí passado, 50 dias com os apóstolos, Jesus ele e enviou depois ele os vai apóstolos. voltar E naquele para casa envio ele do disse: Pai. ide por todo mundo e E pregar aí o Jesus, evangelho a toda mais criatura. uma vez, usa Embora ali na liturgia o não tenha Antigo colocado, Testamento, mas que a aqui é o continuação livro é de essa. Números, capítulo Quem 21. crê Ele em Jesus, usa no caso, daquela e for situação batizado, será onde salvo. o povo A estava no condição deserto. para entrar no O reino povo dos começou céus a murmurar, é crer em e Jesus Deus e permitiu ser que as batizado. serpentes saíssem e Jesus está começassem mostrando para a Nicodemos o picar aqueles sacramento homens, do a batismo. morder aqueles homens. Sem o E aí muitos estavam batismo, morrendo e eles nós não suplicam a morremos Moisés. com Cristo. Porque Moisés assim como intercede. Jesus morreu e E aí ressuscitou, Deus pede que aí São Moisés Paulo faça também, ele uma vai falar serpente de isso. bronze, Aqueles que e diz que ressuscitaram todos aqueles com que Cristo, olharem para aquela buscai serpente agora o reino seriam dos céus. curados. Então Moisés Está na carta faz aos Colossenses, essa ali serpente, no capítulo 3, amarra no buscar mastro, as coisas do alto. e ele ergue
aqueles que serpente. ressuscitaram E realmente com isso Cristo. aconteceu. Quando eles olhavam para aquela Ressuscitar serpente, com Cristo é eles ser ficavam curados. Aí Jesus está batizado. dizendo, do mesmo modo Porque como Moisés no levantou a batismo, serpente o que é que no acontece? deserto, Ali no então, batismo Números, nós capítulo 21, somos assim é necessário que o Filho do Homem emergidos seja ali na levantado. água. O batismo Lembremos quer do dizer que justamente aconteceu isso. Nós somos recentemente na emergidos na Sexta-feira água, Santa. Vocês se batizados recordam na água. daquela Ali celebração nós linda que foi morremos feita? para o pecado, Ali a primeira morremos leitura, para o mundo, que foi de Isaías morremos para o 53, diabo. falando Por da isso que na morte de noite Jesus, como ele iria do sábado morrer. santo nós Depois nós fizemos vemos a ali o nossa Evangelho renovação do narrando batismo e toda ali a nós situação renunciamos ao de diabo, Jesus. Aí Jesus foi renunciamos ao pregado na pecado, cruz. renunciamos às Vocês se falsas lembram que Jesus religiões. foi erguido E nessa da renúncia mesma que forma nós fizemos, como a serpente no deserto, ela foi erguida. morremos para essas Era uma coisas e ressuscitamos prefiguração para de Cristo. Jesus que E ali nós seria também professamos a nossa fé. erguido. Creio em Deus Pai Então a Todo-Poderoso, serpente é Criador do céu e da erguida terra. Você crê em Deus e Pai quem Todo-Poderoso? olhava para a Nós cremos. serpente era curado. Criador Agora Jesus está dizendo do céu e da terra, porque das coisas visíveis e invisíveis, que nós ele cremos. também, Você crê na da Igreja mesma forma Católica, como a sim. Você serpente crê foi em Jesus erguida, o Cristo, Filho do Homem seu único também Filho, nosso será Senhor, nós erguido, cremos. para E que no Espírito todo Santo, o que sim, nós nele, cremos. todos os que Professamos a nele nossa crerem, tenham que a vida É eterna. o ponto fundamental. A vida eterna, Para meus se irmãos, ganhar que nós o céu. perdemos no paraíso. Que é o início. Crer Se em Adão Jesus e Eva Cristo, não ser tivessem batizado. comido Aí depois, aquele claro, nós fruto, precisaremos nós não seguir os mandamentos iríamos da lei de morrer. Deus e tudo mais. Mas Porque não é Deus só assim, eu deu creio em a Jesus, eu liberdade, sou batizado, agora eu levo uma vida errada e para tá que eles tudo bem. pudessem Não, escolher. nós temos que Eles seguir tudo optaram certinho, ser por de Deus. comer o fruto. E aí vem Você a é morte. batizado? Mas Parece até Jesus, uma pergunta meio na assim, Sexta-feira Santa, quando ele foi erguido, sem motivo e ele que eu estou morreu. fazendo. Mas, Porque meus depois irmãos, ele aqui morre. no Brasil e no Lá mundo, o tem Evangelho de muitas São João vai pessoas deixar bem claro, que não são no batizadas. capítulo 19, Pessoas influenciadas pelo chegou o momento que Jesus protestantismo, entregou o seu espírito disseram que a inclinando pessoa a só tem que ser cabeça. batizada Ele quando morreu. crescer. Naquele momento que Então, Jesus morre, Só Jesus quando vai lá crescer. e E se a vale pessoa não crescer? Se a pessoa não da chegar à morte, idade adulta, como é que vai morrer sem Ele o batismo? passa no vale da morte. Já Quando batiza chega desde lá, pequeno. o Pai Porque nós o deduzimos ressuscita. o quê? Que todas Ele as pessoas eram passa, batizadas, não eram Ele só as adultas, vence a morte. as crianças, as Naquele famílias momento, todas eram batizadas. Deus estava Lá no capítulo dando 10 pra dos nós Atos dos Apóstolos, a nós vemos vida quando em Pedro vai na casa abundância. de Cornélio Depois vocês e peguem toda a o família Evangelho foi de João, São João, capítulo batizada. 10, Então, se foi toda a versículo família, 10 é até foi fácil só os de decorar. adultos? Não, tinha Lá, crianças. Jesus Todos vai falar ali do foram ladrão. batizados. Do ladrão que vem. Sem Ali o batismo, é uma ninguém se metáfora, salva, meus uma irmãos. parábola que Jesus Eu está mostrando. pergunto, de Do repente, ladrão, você que está me o ouvindo diabo agora, você veio não é para batizado, você está colocando em perigo roubar-nos sua de salvação. destruir-nos e matar-nos. Estão entendendo? E aí ele diz, mas o Filho Uma do Homem veio preocupação que eu tenho para que tenhamos vida e vida em na jornada abundância. da juventude. Essa vida em abundância, Quando o é Papa a Francisco vida veio, eterna. foi a primeira viagem dele. Então naquele momento foi no Jesus Brasil. vence a morte. É por isso que ele E aqui ressuscitou. no Brasil, E muitos só irão jovens, ressuscitar também e adultos, ter a vida para eterna com Deus. contestar o Quem batismo crê que eles em haviam Jesus Cristo. recebido. Por isso que na Porque primeira eles tinham agora leitura se tornado hoje, ateus, não dos acreditavam Atos mais dos em Deus. Apóstolos, E isso capítulo aqui 4, eu repito do e versículo vou repetir 32 muitas até vezes. o versículo 37. As mídias, Interessante. Nós pagãs, vemos os primeiros as cristãos escolas, com influências essa dos professores, consciência tão grande eles acabam em relação negando à vida eterna, o batismo. que eles já Negaram não o batismo. tinham Por isso, apego, quando o Papa Francisco ia passando, nenhum às muitos coisas desses terrenas. jovens se Eles reuniram dividiam entre eles, e não fizeram havia egoísmo entre eles. um ritual. E aqui de no negação finalzinho vai do mostrar batismo. E como é que Barnabé, era esse ritual? que significa Eles pegavam filho da um secador de consolação. cabelo Ele era levita e e natural de Chipre. colocava na Olha, cabeça e ele ligava possuía um campo. o secador para Ele dizer que vendeu estaria
e foi secando depositar aquela o dinheiro água aos pés dos que apóstolos. eles receberam no Já não batismo. tinha mais confiança no Renunciaram dinheiro. ao batismo. Aqueles que Claro, eles não creem em renunciando ao Cristo, batismo, aqueles eles que não vão creem em continuar Deus, eles sendo põem a batizados. Eles vão confiança continuar no com a dinheiro. marca do batismo. Porque é Por uma isso que marca Jesus que vai não falar em sai. Mateus Mas o fato capítulo de eles 6, estarem negando, que ou nós amamos a Deus, eles estão ou nós renunciando amamos ao dinheiro. ao nascimento Ou para nós a somos vida de Deus eterna. ou somos do Vocês estão dinheiro. entendendo, meus irmãos? E aqui Aqueles jovens Jesus coloca o dinheiro estavam como a renunciando questão da idolatria. ao As batismo pessoas que e confiam estavam no dinheiro. renunciando de Então, serem as filhos de pessoas Deus, estavam passam a renunciando crer em Jesus Cristo, à habitação, eles né? A colocam os bens inabitação desse da mundo Santíssima em Trindade último neles. lugar. Não se precisa mais, Inabitação, ou seja, porque in agora quer dizer se dentro, compreende que habitação, o que nós dentro devemos deles, dar dentro de valor nós, é as porque nós coisas passamos a ser eternas, templos do Espírito as Santo. coisas do alto, Estavam como renunciando São às Paulo virtudes que Deus nos na concede missa para nós nos salvarmos também, as do virtudes domingo, teologais, a do fé, a domingo esperança e a da caridade. ressurreição. Ali, da carta aos negando o batismo, Colossenses, estão negando ele de dizia pertencer que à agora Igreja que nós Católica. ressuscitamos E aí, com negando a Cristo, Igreja Católica, não tem sacramento, devemos buscar não as recebe coisas o do sacramento alto, da confissão, não não as recebe a coisas da Eucaristia, terra. não recebe o sacramento do Isso é matrimônio, não compreender recebe a unção as dos coisas enfermos, do assim por céu que diante. Jesus Vocês está estão falando vendo aqui o que implica para na vida disso? Nicodemos. Então, é uma preocupação. Nossa vida agora está voltada para Assim nosso como Senhor tem Jesus aqueles Cristo. que não foram Por batizados Cristo, com Cristo por influência e dos em pais Cristo. protestantes Nossa vida que é dizem para que só Ele. quando Nós crescer, cremos nele. tem Essa é aqueles a graça, também meus irmãos, desse que tempo pascal foram batizados e que agora nós estão negando a estamos fé. vendo Isso se e chama vivendo. apostasia. Como eles O que irão para o Jesus céu dessa falou forma, meus para irmãos? Nicodemos Porque Jesus está ainda não dizendo tinha aqui, acontecido. Depois ele diz o ele seguinte, é levantado, em verdade ele é te digo, erguido. quando Jesus ele fala Lá, dessa quando forma, ele é em erguido, verdade, e depois Nicodemos ele passa a repete compreender em verdade, é porque que é algo nosso Senhor muito importante. havia Nós temos que falado. ficar atentos. Em verdade, Nós digo, cremos em se Jesus alguém Cristo. não nasce do alto, nossa não vida deve estar pode ver o voltada para reino de Ele. Deus, não vai Por isso poder que ver o reino de Santa Deus. Catarina E de se não Sena, vê o reino de que Deus, é vai a ver o santa reino que do nós diabo, meus irmãos. estamos Vai comemorando ver o no dia de inferno, é hoje, isso que Jesus está ela dizendo. deixou as coisas do mundo. Nicodemos não entendeu, Imagina, Jesus fala ela de novo. vivia Em verdade, eu te digo, num se alguém quarto, não nasce da praticamente, água e do ali no Espírito, fundo não da casa poderá dela. entrar no reino de Deus, não Ali ela vai entrar vivia no reino de rezando, Deus. fazendo Se a pessoa não penitência, for batizada, cuidando dos não pobres. entra no reino de Deus. Ela Ide foi por todo mundo e aquela pregar que o foi evangelho a em toda busca criatura. do Papa, Quem crê e for que estava batizado será em salvo. Avignon, Quem não crê está na condenado. para que E ele isso é a pudesse palavra de voltar nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não para podemos brincar. Então, se você não é Roma, batizado, que Roma procura é a a paróquia sede mais da próxima. igreja, Vocês, a pais, sede onde o Papa que está. estão entrando Mais nessa uma vez, eu influência quero protestante. recomendar, continuemos Eu não vou batizar meu filho, não rezando vou esperar que eles pelo cresçam. conclave, Vocês estão incorrendo em pecado Está mortal porque vocês não estão aí querendo batizar os seus filhos. para que possa vir Procure um também Papa o paro que segundo vai o batizar os coração seus filhos. Dá o que de é de Deus. melhor para os seus filhos. Como Santa Catarina Aí de ficam Sena, preocupados de ela dar tablet, de lutou dar para que o celular, Papa de dar carro, pudesse de dar voltar tudo à para os sede filhos. em Roma. E Mas não ele querem dar voltou o mais porque importante, ali que é o lugar a onde fé, Pedro e que é o Paulo, batismo, as duas colunas para que da eles igreja, possam ganhar o morreram. reino dos céus. Então Santa Catarina de Você vai Sena, permitir que o seu ela filho passou morra a sem o buscar batismo? as Ou coisas você do está alto. achando que o seu filho vai crescer? Porque Quem aquele disse? que desceu Bem, eu cresci, é aquele você que cresceu. subiu. E Mas aí tem vai gente dizer que morrendo, Jesus, tem depois que ele crianças sobe ao morrendo. céu, ele se senta à Tanto direita do que Pai. Porque no tudo que hospital, precisava ser feito quando foi uma feito, criança foi ela realizado. está em uma Agora, situação ele nos que espera vai morrer, os médicos que levemos dizem aquela uma criança vida nasceu, para ela que está um dia prestes a todos morrer. nós, O médico disse, vivendo olha, essa não tem mais graça jeito, a criança da vai morrer. paixão, morte e ressurreição Tem do duas Senhor, condições para os possamos um pais. dia conviver
com o Senhor Ou do eles céu, chamam o para padre, que todos e os se que o nele padre crerem não puder, tenham eles a vida mesmos eterna. batizam os filhos. Você quer a vida Pega ali eterna? um algodãozinho, pega um Porque pouco essa de vida, água, meus né? irmãos, Molha na água é e passageira. dá o nome da criança e Lutemos diz: eu te batizo para em nome do ganharmos Pai, do Filho e do a Espírito vida Santo. eterna que Amém. perdemos Para no que a paraíso, criança mas que ela recuperamos com a possa morte de morrer Jesus na cruz. batizada. E agora Se acontecer da tudo criança está não nas morrer, minhas mãos e na sua aí também. os pais Louvado levam na seja paróquia nosso Senhor Jesus Cristo, para a para criança sempre seja receber louvado, os e a ritos sua mãe Maria complementares, Santíssima. porque ali ele recebeu Esse somente você, o batismo, de Deus mas precisa Todo-Poderoso, também dos ritos Pai, complementares. Filho Leva lá, e conversa com o padre, Espírito e o pai Santo. vai fazer. Amém. Feliz Para você Páscoa. ver que o batismo ele é